um país tenha sob controle de consolidado que o Brasil não tenha? Bom, então ele fica, digamos assim, complexo. Mas o complexo aqui não é de dificuldade. O complexo é porque ele tem vários desdobramentos. Ele é permite-me a expressão comum, um cipozal, uma ampla teia para proteger a Constituição, então ele vai ficando um pouco complexo. É preciso o quê? Compreender os vários desdobramentos que ele tem, sobretudo porque está apoiado em dois sistemas distintos que existem no mundo. O sistema difuso ocidental, que é o norte-americano, e o sistema do controle concentrado abstrato, que é austríaco, que predominou em toda a Europa. Então temos que ter isso em linha de conta, que o nosso sistema é o mais completo do mundo, e isso é verdade, não há nada que alguém tenha na Constituição de algum país que não tenha vindo para a Constituição brasileira. E é, ao mesmo tempo, então, complexo, porque ele se transforma num sistema amplo que precisa ser compreendido. Bom, para começar a compreender esse sistema, nós precisamos lembrar umas lições básicas, mas que são extremamente importantes. Primeira delas, o princípio da supremacia da Constituição. Vem desde o trabalho de Manuel C., a Constituinte Burguesa, de 1789, a concepção de que as sociedades precisam ser regidas por um ordenamento jurídico que tem dois planos normativos distintos. O plano normativo da Constituição e, logo abaixo, o plano normativo do restante do direito, do restante do ordenamento jurídico. Logo, é preciso compreender, e partir desta premissa, o da supremacia da Constituição. E esta supremacia tem duas dimensões: uma supremacia formal e uma supremacia substancial. Supremacia formal por quê? Porque o procedimento para mudar uma regra da Constituição ou um princípio da Constituição é diferente daquele utilizado para mudar o do restante do ordenamento jurídico. Basta lembrar os 3/5 duas vezes na Câmara, 3/5 duas vezes no Senado para aprovar uma emenda constitucional. Então ela tem uma posição de supremacia na dimensão formal. Mas ela também desfruta de uma posição de supremacia do ponto de vista substancial, de conteúdo. O que significa isso? Que, em regra, os valores mais importantes para a sociedade, os valores mais importantes para o ordenamento jurídico se encontram na Constituição. Não significa dizer que nos outros documentos jurídicos normativos, as leis, os códigos, que lá não tenha conteúdo importante. Tem, mas é evidente que sempre o que é mais importante vai para a Constituição. Basta ler o caput do artigo 5º, vida, propriedade, liberdade, igualdade e segurança. Então, o princípio da supremacia da Constituição. Observem que é a rigidez do processo de mudança da Constituição, 3/5 duas vezes no Senado, 3/5 duas vezes na Câmara, que faz gerar o princípio da supremacia da Constituição. Em outras palavras, dizendo a mesma coisa, o princípio da supremacia da Constituição decorre da rigidez da Constituição. Segundo ponto nessa parte introdutória que nós precisamos resgatar: o princípio da presunção de constitucionalidade das leis. Presume-se que toda lei, todo ato normativo, quando publicado, ele é constitucional. Pode ser que seja inconstitucional, porém, presume-se que seja constitucional. Isso funciona mais ou menos como um artigo de uma lei que todos vocês conhecem, o artigo 3º da Lei de Introdução ao Código Civil. Aliás, lei de introdução a todo o ordenamento jurídico e não apenas ao Código Civil. O que diz lá o artigo 1º da lei? Diz assim: ninguém se exime de cumprir a lei alegando que não a conhece. Mais ou menos essa linha de raciocínio se aplica aqui no princípio da presunção de constitucionalidade das leis. Ninguém pode dizer assim: essa lei foi publicada hoje, não cumpro porque é inconstitucional. Presume-se que seja constitucional. Ela somente deixará de ser constitucional quando houver uma declaração de inconstitucionalidade invalidando a lei, invalidando o ato normativo. Observe que aqui há uma doutrina minoritária, mas que insiste em tentar sustentar que no âmbito da administração pública não poderia viger o princípio da presunção de constitucionalidade das leis. Ou seja, o administrador público estaria isento de cumprir uma lei inconstitucional. Isso é absolutamente questionável sob a ótica do princípio da igualdade.
Porque se o administrador público pode dizer assim, não cumpro porque é inconstitucional, qualquer pessoa, em face do princípio da igualdade, também poderá dizer. Logo, é preciso enfatizar o princípio da presunção de constitucionalidade das leis. Terceira noção aqui nessa parte introdutória, a noção de inconstitucionalidade. É elementar, qualquer pessoa hoje, nem precisa ser estudante de direito, tem uma noção do que é inconstitucionalidade. A inconstitucionalidade é a desconformidade, é a incompatibilidade entre uma norma jurídica do plano inferior e a norma jurídica do plano superior. Em outras palavras, é a desconformidade entre uma norma infraconstitucional e uma norma da Constituição. É importante identificar o que é a inconstitucionalidade. Por que é importante isso? Para nós resolvermos e afastarmos uma doutrina que exerceu uma certa influência no Brasil recentemente. Hoje quase ninguém dá ouvido. Que vem de um constitucionalista da Alemanha chamado Otto Bachoff, ou Bachoff, como quisermos, que sustenta a possibilidade de uma norma constitucional ser inconstitucional. O nosso sistema não compactua com isso, porque na ideia elementar de inconstitucionalidade estão dois planos normativos distintos, o da lei e o da Constituição. Então a inconstitucionalidade é o quê? É a incompatibilidade vertical de duas normas jurídicas. Logo, duas normas que estão no mesmo plano normativo, ou seja, na Constituição, não gera inconstitucionalidade nenhuma. Ou seja, não há inconstitucionalidade de norma constitucional. Se houver conflito entre duas normas constitucionais, há outros critérios utilizados para se resolver essa incompatibilidade, mas jamais será pelo controle de constitucionalidade. Faço brevemente um parênteses para dizer que é evidente que dentro da Constituição existe norma que é mais importante do que a outra. Há, digamos assim, uma hierarquia entre normas constitucionais. Porém, não é uma hierarquia formal de planos normativos. É uma hierarquia axiológica, ou seja, é uma hierarquia de valor. Por exemplo, o direito à vida é mais importante do que a norma que prevê o fim de semana remunerado. Ambas são normas constitucionais, uma mais importante do que a outra, porém ambas no mesmo plano normativo, que não suscita a possibilidade do controle de constitucionalidade. Último ponto desta primeira parte, eu quero me referir aos pressupostos do controle de constitucionalidade. Não há na doutrina nenhuma divergência sobre isso. Todos os doutrinadores que tratam do assunto dizem assim, são três os pressupostos do controle de constitucionalidade. Primeiro, é preciso que exista uma Constituição formal. Segundo, que essa Constituição seja compreendida como uma lei fundamental. E terceiro, que exista um ou vários órgãos para declarar a inconstitucionalidade. Analisemos rapidamente esse ponto. A existência de uma Constituição formal, ou seja, é preciso uma Constituição escrita. Logo, países cuja Constituição não é escrita não estudam o controle de constitucionalidade. Países como Inglaterra, Nova Zelândia, Israel, que não têm Constituição escrita, eles não ficam na sala de aula estudando o controle de constitucionalidade, porque esse é um assunto que não diz respeito a eles. Então, a falta desse requisito, Constituição escrita, inviabiliza o controle de constitucionalidade. Segundo requisito, não basta que a Constituição seja escrita, é preciso que ela seja compreendida como uma lei fundamental, ou seja, que ela esteja num plano normativo diferente do restante do ordenamento jurídico, já que a inconstitucionalidade é a incompatibilidade entre normas de planos normativos distintos. Então ela precisa ser compreendida como uma lei fundamental. Logo, se o quórum para mudar a Constituição fosse o mesmo da lei ordinária, a Constituição seria uma lei ordinária, não haveria controle de constitucionalidade. Terceiro requisito, é preciso que o sistema jurídico do Estado, estamos nos referindo ao Estado-nação, tenha pelo menos um órgão, pode ter muitos, e no nosso é uma pluralidade, mas tenha pelo menos um órgão com legitimidade para declarar a inconstitucionalidade. Não bastaria que se detectasse a inconstitucionalidade se não pudesse haver a declaração da inconstitucionalidade, ou seja, se não pudesse haver a invalidação da norma. Então eu concluo esta primeira parte destacando assim os pontos comuns
elementares da sala de aula, mas que são muito importantes para compreendermos o sistema de controle de consolidado do Brasil. Passo, portanto, para a segunda parte da exposição, em que vou desenvolver objetivamente os tipos de inconsolidade. Antes eu preciso fazer uma advertência. Por que nós precisamos identificar os vários tipos de inconsolidade? Não basta dizer assim, é inconstitucional, para nós não basta. Eu costumo dizer assim aos alunos da graduação: o dia que vocês entraram aqui, vocês perderam um direito. Vocês perderam o direito de pensar, agir e falar como um leigo. O leigo pode dizer, e é chique dizer, não, isso é inconstitucional. Até jogador de baralho, quando faz lá os truques, vai dizer, não, isso é inconstitucional, isso está certo. Mas que inconstitucionalidade aqui importa para ele? E não importa mesmo, para nós importa. Nós precisamos saber que tipo de inconstitucionalidade é para sabermos o que nós vamos pedir para que seja declarado inconstitucional. Então está justificada a necessidade de examinarmos esses tipos de inconstitucionalidade. Vamos começar pelo mais simples, que é meramente terminológico. Inconstitucionalidade total ou parcial. Qual a distinção? Óbvio, a terminologia já mostrou. Essa é uma das vantagens que nós temos do direito. Geralmente a terminologia já nos dá o caminho. Às vezes nos dá. Por exemplo, você pega o 5º artigo 11 da Constituição, diz lá, a casa é o asilo inviolado. Não, casa não é assim. Mas isso é uma exceção. Geralmente a terminologia já aponta o caminho, e aqui apontou. Inconstitucionalidade total e parcial. Ora, a total é quando toda lei é inconstitucional. Imagine uma lei com 30 artigos, a lei é inconstitucional. Todos os dispositivos da lei serão inconstitucionais. Então declara-se a inconstitucionalidade de tudo. Mas é possível que a lei seja constitucional, a lei tenha sido corretamente elaborada e dentro dela ter 1, 2 ou alguns dispositivos que contrariam a Constituição. Vai declarar a inconstitucionalidade de toda a lei? Não, somente daqueles 2 ou 3 dispositivos, portanto a inconstitucionalidade formal. Bom, é possível também distinguir a inconstitucionalidade formal da inconstitucionalidade material. Aqui oferece um pouquinho de dificuldade e é muito importante diante do conceito de constituição formal e de constituição material. Sobretudo quando no campo da teoria do direito constitucional se constrói uma doutrina que alarga o espaço das cláusulas pétreas falando em bloco de constitucionalidade. Então é preciso identificar a Constituição formal e a Constituição material. Portanto, essa classificação é importante. O que é uma inconstitucionalidade formal? De forma, de procedimento, de modo de fazer. Tramita o projeto na Câmara dos Deputados, no Senado, e preteriu-se uma forma. Contrariou a Constituição, então temos uma inconstitucionalidade formal. Isso é importante na medida em que, no Brasil, o processo legislativo se encontra regrado na Constituição. Há países em que o processo legislativo ou o poder judiciário, como é na Constituição norte-americana, é regrado no direito infraconstitucional. Então a quantidade de inconstitucionalidades é menor. Percebe-se isso? À medida em que nós temos o processo legislativo quase todo na Constituição, a possibilidade de inconstitucionalidades formais aumenta. Então, na elaboração da lei, violou-se o procedimento legislativo, é uma inconstitucionalidade formal. Mas é também catalogado aqui como espécie de inconstitucionalidade formal o que alguns chamam de inconstitucionalidade orgânica. Ou seja, o órgão que produziu a norma jurídica não tinha legitimidade para produzir a norma jurídica. Então, temos aqui uma inconstitucionalidade orgânica que é uma espécie de inconstitucionalidade formal. Então, poderíamos sintetizar assim: inconstitucionalidade formal é a inconstitucionalidade formal propriamente dita e a inconstitucionalidade orgânica. Mas tem um outro lado, a inconstitucionalidade material. Pode ser que a lei tenha sido corretamente elaborada. Observou-se todo o procedimento previsto na Constituição. No entanto, tem um artigo ou alguns deles que contrariam o conteúdo da Constituição. O que é preciso aferir aqui? É preciso aferir se o conteúdo da lei é compatível com o conteúdo da Constituição. Diz o professor Clemerson Melo Kleber, importa saber se há incompatibilidade entre os dois conteúdos, o da lei e o da Constituição. Formalmente é correto,
Mas se os dois conteúdos colidirem entre si, um da lei, desse plano normativo, outro da Constituição, desse outro plano normativo, teremos uma inconstitucionalidade aqui, inconstitucionalidade material. Há uma outra classificação que passou a ser necessário fazer a partir de 88. É identificar a inconstitucionalidade por ação e a inconstitucionalidade por omissão. Antes de 88 não era preciso. Nós só tínhamos a inconstitucionalidade por ação. Com a Constituição Brasileira de 88, seguindo a Constituição de Portugal de 76 e a da Espanha de 78, adotou a inconstitucionalidade por omissão, então nós temos que estudar isso no Brasil, fazer a dicotomia. Inconstitucionalidade por ação, praticamente todas. Certamente mais de 99% das inconstitucionalidades são por ação. O que é isso? O agente estatal agiu produzindo a norma e este seu agir, este seu fazer, este seu comportamento positivo contrariou a Constituição. Então é uma inconstitucionalidade por ação. Óbvio, quase todas são assim. Mas é possível também haver uma inconstitucionalidade por omissão. Ocorre quando o órgão estatal tinha o dever constitucional e um prazo estabelecido para produzir a norma jurídica. Vejam que há um dever constitucional, porque esta norma que será violada. Decorreu o prazo, digamos assim, 180 dias, não produziu o ato normativo, esta sua omissão, esta sua inércia, este seu não agir, este seu não fazer é que contrariou a Constituição. Por isso, a inconstitucionalidade por omissão. Mas observem duas coisas. É preciso que tenha uma norma constitucional determinando a prática do ato e é preciso que tenha estabelecido um prazo para praticar o ato. O professor Carlos